Fala pessoal, bem-vindos aí à nossa comunidade ortodontista de valor. E hoje eu estou trazendo uma aula aí com uma dica muito importante que é muito útil no dia a dia da nossa atividade clínica e que me salvou muitas vezes aí dentro do consultório. Até mesmo porque desde o início da minha ortodontia eu nunca gostei muito de bandar e sempre vi desvantagem nas bandas, né? Elas inflamam a gengiva, dá mau hálito, dá cárie, querendo ou não, se ela não ficar bem adaptadinha ali, ela acaba sambando e sempre solta. Então, desde que eu fiquei sabendo que eu tinha tubo de molar para colagem, eu nunca mais bandei na minha vida dentro do consultório. E olha que eu faço ortodontia desde 2004, eu acredito que lá para 2006 eu comecei a colagem e nunca mais eu bandei um dente. E não venha com essa história de que, mas e aquele paciente braque que morde o bracket, quebra muito o bracket? Eu colo todos, eu nunca mais bandei. E o índice de quebra do bracket do molar, quando ele é colado, eu acho, para mim, no meu caso, ele é menor do que as bandas que soltavam. Porque a banda é como se fosse uma peça, né, gente? Uma peça metálica. Se você não tiver um preparo bem feito, ela não fica, porque o cimento ele serve só para estabilizar a peça ali em cima. E a banda é do mesmo jeito. Se você não fizer uma banda bem adaptadinha no dente, ela acaba soltando, porque o cimento ali, ele não segura a peça, ele só estabiliza a banda. Então, eu odiava as bandas, eu não vejo vantagem nenhuma em banda ortodôntica. Eu só bando nos casos que eu vou usar expansor ou disjuntor, ou um IRAX ou um MARP, tá bom? Então, diante disso, eu acabei desenvolvendo uma técnica aí e eu queria passar para vocês, que é a de colar tubos e brackets em peças metálicas, tá bom? Então, sendo assim, hoje eu vim trazer essa dica clínica aí para vocês, que é muito útil no dia a dia. Bom, peraí. Então, aqui, ó. Primeiro, a gente vai ter que fazer a criação da retenção mecânica. A gente tem que lembrar que peça metálica, a gente não tem adesão, né? Peça metálica, a gente tem que criar retenção mecânica para que a gente consiga fixar alguma coisa nela. Então, o que eu pensei? Eu comecei fazendo um furo na peça do molar, nessa segunda imagem aqui, ó. No início eu fazia um furo e vi que a peça estava soltando. Então, primeira dica aí, no molar sempre tem que fazer 2 furos, tá? Com uma distância ali de 1 milímetro mais ou menos entre um e outro. Você vai usar aí uma broca esférica, diamantada, com uma ponta aí de mais ou menos 1 milímetro de diâmetro. Não precisa mais que isso, que ela tem que ser fininha. Aí você vai fazer um furo, um paralelo ao outro, um do lado do outro. E na hora que você fizer esse furo, você tem que tentar fazer umas retenções internas desse buraco, como se fosse uma canaleta, umas fissuras ali, de jeito que na hora que a gente entrar com o material de adesão, que é uma resina, ela vai entrar ali dentro, imbricando nesses espaços que a gente criou, promovendo aí uma retenção mecânica, tá? Quando for em pré-molar, apenas um furo já é suficiente para segurar o bracket, tá bom? Então, em molar a gente faz 2 furos. Quem fizer um pode ter certeza que vai soltar, que eu já fiz vários e soltou, e quando eu comecei a fazer 2 furos, parou de soltar. Para te falar a verdade, colagem, gente, tem muito mais a ver com a técnica, o jeito que você cola, como você cola. Pedir sempre o paciente para morder antes de você fotopolimizar, para que seu bracket ou tubo não descole. Se você está tendo muito problema com isso, você pode ter certeza que você está errando na colagem, na medida ali, na hora de você colar essa peça. Então, sempre antes de fotopolimizar, peça o paciente para morder. Se ele estiver tocando na peça, você vai ter que colar ela um pouco mais baixa. Ou então, às vezes também eu faço um desgaste ali, ou no tubo ou no bracket, tá bom? Mas a peça nunca pode tocar em dente superior.
Então vamos lá. Olha lá, fazer um furo com broca diamantada esférica, fina, né, em torno aí mais ou menos de 1 milímetro de diâmetro. Em molares tem que ter 2 furos e em premolares pode ser só um. Apesar da broca fazer uma retenção entre a peça e a dentina ou o núcleo, entrar com a broca por debaixo da peça, criando um espaço, canaletra, que fique retentivo ali para as resinas poderem entrar e imbricar ali, beleza? Então, gente, independente se eu estou no momento ali que isso ali não é uma adesão, isso ali é uma retenção mecânica, mas eu gosto de fazer um condicionamento ácido nesses buracos. Então eu coloco ácido fosfórico ali, 37%, deixo por 15 segundos e depois eu lavo bem. Por quê? Eu entendo como se eu estivesse lavando aquela região ali, limpando qualquer coisa que possa estar ali, né? E favorecendo meus espaços, minhas canaletas ali, que elas fiquem bem limpinhas para que eu possa entrar com a resina. Tá bom? Então a gente usa aí, ó, ácido fosfórico 37% por 15 segundos e mesmo sem a presença de dentina eu recomendo fazer condicionamento ácido. Se tiver dentina ali, ó, você vai fazer esse furo até você chegar mais ou menos no núcleo, né? Às vezes ele tá ali em dentina, ou pode ser resina ou pode ser metal. Então você chegou ali, você já para e faz em volta, ó, uma canaleta por dentro da peça, entendeu? Para você criar uma retenção naquela região. Depois disso, de feito esse condicionamento ácido, a gente vai criar a adesão, criar uma base de adesão em cima dessa peça. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai fazer o isolamento relativo e vai aplicar um adesivo. Depois que você aplicar esse adesivo, você vai soprar muito, para você tirar todo o excesso de adesivo que tiver dentro daqueles buraquinhos. Deixar bem liso, desde que você não veja mais nenhuma, sabe aquelas ondinhas, às vezes quando você sopra o adesivo, dá aquelas ondinhas, tem que tirar tudo, tem que quase não ver nada, tá? Só aquela superfície brilhante ali, tá? Tem que fotopolimerizar bem, tá? No mínimo aí nessa fase, uns 20 segundos de fotopolimerização. A fotopolimerização é bem importante. Eu gosto de colocar aqui, gente, olha para você ver. Eu estou criando adesão. Aí você vai olhar assim, nossa, Magic Bond que ele usa. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui não tem muito a ver com a qualidade do material. Tem a ver com a técnica que você usa, com o que você faz, tá? E a gente não pode esquecer que depois a gente vai precisar remover essas peças. Então, se você coloca um material muito bom, de muita adesão, às vezes você pode ter problema na hora de remover. Então, esses adesivos e resinas mais baratas, elas têm essa resistência ideal para o que a gente precisa para fazer isso. Tá? Então você pode comprar um adesivo barato, não tem problema nenhum, não precisa ser um adesivo caro, universal, mas tem gente que se sente mais seguro, melhor quando usa os materiais mais caros. Mas eu não sou aqui um defensor de material, eu estou aqui para te ensinar uma técnica e ela funciona muito bem mesmo com os materiais de custo mais baixo. Então, um adesivo de qualquer marca, passar adesivo na base do tubo também e do bracket. Sempre soprar bastante. Não precisa fotopolimizar na base do tubo e do bracket, tá? Porque eu gosto daquele úmido ali, na hora que eu coloco, depois aí vocês vão ver, eu vou colocar a resina na base desse tubo e aquele úmido ali, eu acho que ele ajuda ali a resina entrar naquela base do tubo, que são os pininhos que fica ali, né? Que ali também é uma retenção mecânica da resina com o tubo, tá bom? Então, feito isso, né? Passou adesivo nos buraquinhos, fotopolimerizou, passou adesivo na base do tubo, não precisa fotopolimerizar na base do tubo. Então agora a gente vai preencher os 2 orifícios criados, empurrando a resina para as áreas de retenção. Então você vai entrar ali, ó, e vai forçar bastante a resina, como se estivesse fazendo um amálgama ali, deixa ela extravasar do buraquinho, para ela entrar bem nas retenções que você criou. E depois você vai fazer uma base, um retângulo ali, ó, por cima dos 2 buraquinhos, ó, que você vai criar agora uma base de resina, aonde nós vamos fazer agora uma adesão do tubo com essa base criada, entendeu? Então nós vamos preencher bem os orifícios criados, empurrando a resina para as áreas de retenção, fotopolimizar bem, no mínimo essa fotopolimização aí, gente, tem que ser 60 segundos. Você tem que entender que ela tem que fotopolimerizar a resina toda que está lá dentro desse orifício. Então, fotopolimize bem, essa parte ela é muito importante porque é essa resina aí que vai segurar o tubo na peça do molar, tá? A resina tem que fotopolimerizar por completo dentro dos dois orifícios criados.
criando aí essa retenção mecânica dessa base de resina com a peça. Então, já que você criou essa base de resina, então agora nós criamos uma base que vai criar agora uma adesão de resina com resina. A resina que está na peça, nos dois orifícios, com a resina que está na base do tubo, que a gente vai colocar e juntar as duas, criando ali uma adesão, né? Então, a retenção mecânica entre a resina e os orifícios da peça, e agora temos uma base de resina para colar tubos e brackets através da adesão das resinas. Então você criou duas bases de resina para ter agora uma adesão. E mais uma vez, gente, eu gosto de colocar aí, ó, olha lá, um fotopolimizador da Condortec. Para te falar a verdade, adoro esse fotopolimizador, ele funciona muito bem, ele tem uma luz muito forte, eu nem consigo olhar quando eu estou fotopolimizando. Então assim, se alguém tiver ou quiser, é um fotopolimizador que funciona muito bem dentro do meu consultório. Lógico, tem vários outros no mercado melhores e tal, mas como eu te falei, não é o ponto aqui. Eu acredito que ele supre bem a minha necessidade dentro do meu consultório, ele fotopolimiza bem, eu não tenho problema com ele quando eu fotopolimizo brackets e tubos, tá bom? Olha, resina da L-Lis. Ah, doutor Leonardo, mas L-Lis é aquilo que eu te falei, não é o material. E a adesão que essa resina tem, ela é suficiente para o que a gente precisa, tá bom? Ah, mas eu gosto de usar uma Z350. Parabéns, vai lá. Para mim não é o material que importa, e sim a técnica. Se você fez ela bem feita, você não vai ter problema. E eu estou te garantindo que eu colo todos os meus com as resinas L-Lis, Filmed, e não tenho problema dentro do meu consultório. E com adesivo Magic Bond, tá bom? Então isso, o material não importa, o que importa sim a técnica que você está executando. Então vamos lá, colocar a resina na base do tubo, né? Aqui ó, se você for ver aqui ó, o tubo, ó, ele está com uma resina na base dele, tá? E eu não fotopolimizei o adesivo que está lá, porque eu deixo esse adesivo para ele deixar, umidificar um pouco ali a resina na base e ela entrar bem naqueles pontinhos que fica ali na base do tubo e criar essa retenção mecânica. Qualquer resina com carga, né? Comum, não precisa ser a resina cara, mais uma vez falando. A base do tubo com resina é retenção mecânica, como eu disse para vocês aqui, ó. Essa base aqui com essa resina também é uma retenção mecânica. E temos que lembrar que por mais resistente que sejam as resinas, nós teremos que remover os tubos no final do tratamento. A resistência das resinas comuns, ou seja, essas mais baratas, são suficientes, a gente não precisa mais que isso, tá? Então, criado esses dois pontos de adesão, agora nós vamos colar o tubo com a resina na base criada por resina também. Então adaptar bem o tubo, extravasando bem, coloca a resina, encosta ele ali naquela base de resina, empurra ele bem, extravasando aquela resina em volta, e você vai pegar aquela resina em volta com o microbrush, você vai aqui ó, jogando para cima um pouco da base do tubo, tá? Aumentando aí essa retenção da resina com a peça e com o tubo, tá? Isso, vou te falar a verdade, às vezes eu tenho até problema para tirar, porque fica muito grudado e às vezes tem dificuldades para tirar, tá? Deixar um leve excesso cobrir na base do tubo com o microbrush, e aí também, gente, fotopolimerizar bem por no mínimo 60 segundos. No mínimo 60 segundos você tem que fotopolimerizar, tá? É muito importante a fotopolimerização, a resina tem que estar bem fotopolimerizada para que ela não solte. Tá? A colagem do tubo na peça metálica, ela tem uma boa resistência, ela não solta e ela aguenta as forças de todas as mecânicas, de elástico, mola, dobra, alça. Eu nunca tive problema de soltar a peça porque eu coloquei um elástico ali, porque eu coloquei uma mola, tá bom? Agora, soltar porque o paciente mordeu um torresmo, chupou uma bala chita, aquelas verdes que é meio mole, meio dura, né? Que é aquelas histórias que a gente já conhece no consultório, isso aí pode acontecer. Mas eu te falo que depois que eu comecei a colar tudo molar, meu índice de solta diminuiu bastante. E não tem coisa pior que uma banda solta, você ter que tirar e pôr o cimento, tá? E fazer todo aquele processo de novo. Eu já aboli isso dentro do meu consultório. Em era de alinhador,
Bandar para mim ainda é me sentir na década de 70, 80, onde todo mundo bandava todos os dentes. Eu acho muito arcaico a bandagem. Eu só faço isso com expansão e disjunção, porque eu tenho que apoiar os aparelhos ali em cima da banda. Porque se tiver outra forma, eu faço sem a banda. Hoje, numa outra ocasião, depois eu posso mostrar até barra palatina que eu já precisei, eu não bandei. Eu criei uma base retentiva em cima do tubo lingual e colei ela com resina na superfície palatina do molar, tá? Depois, numa outra ocasião, eu mostro isso para vocês. E aqui, gente, é um videozinho onde eu, após fazer a colagem do tubo, eu filmei e olha como é que eu coloco a sonda ali dentro do tubo do molar e balanço a cabeça do paciente. Você vê que ele tá bem fixo ali, ó. Vejam só. Aí, galera, agora o teste, pra vocês verem. A peça colou. Aí, galera, agora o teste, pra vocês verem. A peça colou. Tá vendo? Olha lá, o tubo não solta. Eu tô balançando a cabeça do paciente, mostrando pra você que ele tá bem aderido ali, ó. Tá soldado naquela peça metálica, tá bom? Então, e é lógico, gente, depois quando você for remover, Leonardo, e esses furos que você fez na peça? Gente, cá entre nós, quem lá no início de carreira, lá quando formou, nunca fez como é que fala? Um reparo numa peça metálica, que às vezes ali na união entre o esmalte e a peça deu uma carizinha, você pegou, limpou ali com a broca e colocou resina para fazer um reparo ali para o paciente. Quem nunca fez isso, né? Hoje, é lógico, a gente não tenta fazer a coisa da melhor forma, tenta trocar uma peça, colocar uma nova. Não é a melhor saída, não. Mas às vezes a gente tem que entender o paciente, condições financeiras, aí são vários fatores que influenciam e às vezes um negócio desse salva, né? Uma peça ali para não infiltrar mais, para não dar mais caro. Então é exatamente assim que fica lá, ó. Fica 2 furinhos com a resina já toda dentro da base. Você não precisa ir lá e limpar ela. Você só tira aquele excesso, que é aquela base retangular que a gente criou, e deixa lá a resina dentro dos buracos, tá? Já tem um reparo feito ali. E aí, qual que é a dica para o final disso? É a hora de você vender o clareamento para o seu paciente e uma peça estética, uma peça de porcelana, que seja aí, entendeu? É lógico que tudo isso eu faço, gente, antes de eu fazer, eu aviso o paciente que eu vou fazer 2 furinhos na peça dele e que no final do tratamento ele vai terminar dessa forma. E aí sempre eu falo, é bom que lá no final a gente faz um clareamento, faz uma peça e assim você consegue ainda vender mais dentro do seu consultório, né? Entrar mais aí, melhorar seu fluxo de caixa, né? Aproveitando aí a parte da estética no final do tratamento. Então não esqueçam disso. Na hora de remover, é o alicate 346, que é aquele removedor de bracket normal, que você já conhece. Não fazer muitos movimentos bruscos, porque pode soltar a peça. Às vezes você vai tirar ali, você balança demais, você pode, ao invés de tentar tirar a peça, o tubo, você acaba tirando a peça. E não tem coisa mais chata quando você tira a peça do paciente, parece que você fez uma coisa muito errada, né? E para você ter noção, às vezes você pode soltar a peça e o tubo está lá agarrado na peça metálica, tá? De tão firme que fica isso aí. Não fazer movimentos de vai e vem, né? Que são movimentos bruscos. Normalmente solta com facilidade. Mas se agarrar, o que você faz? Pega uma broca, passa em volta do tubo ali, ó, tirando todo aquele excesso de resina que você colocou e depois você vem com um alicate removedor de bracket e vai tentando tirar, tá? E aproveita aí para vender um clareamento e uma peça de porcelana para o seu paciente. Bom, gente, então por hoje é isso. Se estão gostando do conteúdo, curtam, compartilham com seus colegas, se inscrevam no canal, porque quero comigo aqui criar essa comunidade aí, ortodontista de valor, para a gente poder valorizar a nossa profissão, valorizar o nosso consultório e a nossa especialidade. Beleza? Obrigado por tudo e até a próxima aula.